sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 3 de novembro de 2025. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente Walter Pinheiro Bispo, ao primeiro secretário Alberto Lopes Sanfelice, segunda secretária, a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, vereador Roger das Cabeças Brancas, vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova, o vereador Beto da Saúde. Agradeço também ao público que nos assiste pelas redes sociais. Agradeço as pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigo 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1136/2025 da 10ª sessão extraordinária do dia 27/10/2025. Entra em única discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, como eu faço parte da mesa e não estive presente na última sessão por conta de um afastamento, eu não poderia votar a ata por eu não estar presente na outra sessão. Então, meu voto, eu quero que seja computado como abstenção. Por favor, secretário, anota para colocar na próxima ata que o vereador Alberto, como ele estava impedido de votar por não estar presente naquela sessão, ele se absteve com relação à votação da ata, tá bom? Então, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1136/2025, da 10ª sessão extraordinária, aprovado em única discussão e única votação. Expediente da sessão. Ordem do dia. Indicação número 006. Indicação número 106/2025. Autor: José Roberto dos Santos. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie a aquisição de um veículo para o serviço domiciliar do Programa Saúde da Família, PSF, de nossa cidade. Justificativa. Justifica a presente indicação, uma vez que este vereador subscritor constatou a necessidade da aquisição desse veículo para melhor atender às demandas nas visitas domiciliares de nossa cidade, proporcionando, assim, um melhor atendimento aos pacientes e moradores, levando agendamento de consultas, receitas e atendimentos domiciliares. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 22 de outubro de 2025. José Roberto dos Santos, vereador autor. Indicação de número 107/2025. Autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis. E ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente
restabeleça a iluminação pública nos postes de luz presentes no cruzamento das ruas Ildefonso de Souza Magalhães e Emílio Rocha de Campos. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover o restabelecimento da iluminação pública na referida via, por meio do reparo ou aprimoramento da iluminação pública no referido local. O reparo é essencial para garantir a segurança da população local, bem como evitar acidentes, sendo um direito fundamental da nossa comunidade. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de outubro de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 108/2025, autor Roger Rodrigues Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente efetue o reparo na iluminação pública nos postes de luz presentes na rua João Alves dos Santos, na altura do número 230, conforme anexo. Justificativa. O reparo da iluminação pública na referida localidade é essencial para garantir a segurança, evitando acidentes e inibindo a atividade maliciosa, sendo de grande relevância para a população local, a qual transita no escuro devido à falta de iluminação. O reparo da iluminação na referida localidade proporciona à população local a possibilidade de trafegar no referido local à noite, com certo nível de segurança, sendo um direito fundamental da nossa municipalidade. Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 29 de outubro de 2025, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Ordem do dia, artigo 166 do Regimento Interno. Projeto de lei número 016/2025 altera a Lei Municipal número 1112/2012, que dispõe sobre: institui o Conselho Tutelar nos termos da Lei Federal número 8069, de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, no município de Sandovalina, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 016/2025 entra em única discussão. Não, vou ter que ler o projeto primeiro. Realmente, eu me antecipei aqui, tem que fazer a leitura do projeto. Desculpa, pessoal. O projeto é importante. Vai fazer a leitura o secretário. Você nem falou nada. Eu ia cortar você. Projeto de lei número 016/2025, de 16 de outubro de 2025. Altera a Lei Municipal número 1112/2012, que dispõe sobre: institui o Conselho Tutelar nos termos da Lei Federal de número 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente no município de Sandovalina, e da outras providências correlatadas. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
do artigo 1º, o artigo 9º da Lei Municipal de número 1112, de 26 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. São atribuições do Conselho Tutelar aquelas determinadas pelo artigo 136 da Lei Federal de número 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como suas modificações posteriores. Inciso 1º. O exercício da função do conselheiro tutelar exige conduta compatível com os preceitos desta lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e com os princípios da administração pública, sendo seus deveres. 1. Quanto à conduta, exercer suas funções com perícia, prudência, diligência, zelo, dedicação, honestidade, decoro, lealdade e dignidade. B. Manter conduta ética adequada ao exercício da função. Não se omitir, nem se recusar injustificadamente a prestar atendimento. D. Tratar com civilidade os interlocutores. E. Preservar o sigilo dos casos atendidos. F. Ser assíduo e pontual, não deixando de comparecer injustificadamente ao Conselho Tutelar. G. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que foi confiado à sua guarda ou utilização. H. Zelar pelo prestígio do órgão de defesa. I. Não atender casos em que tenha interesse ou vínculo com a criança, o adolescente, seus familiares, responsáveis ou quaisquer outros implicados. 2. Quanto a atividades. Participar de cursos de capacitação e formação continuada. B. Utilizar obrigatoriamente o CIPIA/CT, Sistema de Informação para Infância e Adolescente, ou outro sistema oficial disponibilizado para registro e acompanhamento de casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. C. Fundamentar suas manifestações, justificando, identificando e submetendo às deliberação do colegiado. D. Respeitar os prazos estabelecidos para as suas manifestações e exercício das demais atribuições, justificando por escrito, quando não for possível, seu cumprimento. Comparecer às sessões colegiadas, grupos de trabalho e comissões instituídas pelo Conselho Tutelar, conforme estabelecido em regimento interno, justificando, por escrito, quando não for possível sua participação. Artigo 2º. O artigo 12 da Lei Municipal de número 1112/2012 passa a vigorar, acrescido dos incisos 3 e 4, com a seguinte redação. 3. Compor a equipe técnica de programas ou projetos sob fiscalização do Conselho Tutelar. 4. Não acumular a função de Conselho Tutelar com cargos ou funções públicas, ainda que haja compatibilidade de horários. Artigo 3º. O inciso 4º do artigo 15º da Lei Municipal de número 1112/2012 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Artigo 15. 4. Ter concluído o curso de ensino superior em áreas afins à atuação do Conselho Tutelar,
compreendendo, entre outras, as áreas da assistência social, da educação, da saúde, da segurança pública e sistema de justiça. O artigo 4º. Artigo 4º. O artigo 47 da Lei Municipal de número 1112/2012 passa a vigorar, acrescido dos incisos 3 e 4, com a seguinte redação. Artigo 47. 3. Ausentar-se injustificadamente por 30 dias consecutivos ou alternados no decorrer de um ano. 4. Praticar condutas vedadas nesta lei ou no artigo 31 do Regimento Interno do Conselho Tutelar. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Sanovalina, 16 de outubro de 2025, Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal. Justificativa. Pontos positivos para justificar a aprovação da lei que permita a alteração de nível médio para nível superior para conselheiros tutelar. 1. Profissionalização da função, elevação do nível de formação, reforça o caráter técnico e especializado do cargo, aliando-se às complexidades das demandas envolvendo os direitos da criança e do adolescente. 2. Qualificação no atendimento, formação superior aumentada, a capacidade de análise de situações de risco, tomada de decisão qualificada e encaminhamento adequado às redes de proteção. 3. Fortalecimento da política de proteção integral. Profissionais mais preparados contribuem para políticas públicas mais robustas e eficazes, reduzindo violações e aumentando a garantia de direitos. 4. Redução de erros e retrabalhos. A exigência de maior qualificação tende a reduzir equívocos em procedimentos legais, administrativos e sociais, beneficiando diretamente crianças, adolescentes e familiares. Valorização da carreira. Atribuição de maior requisito educacional promove reconhecimento social e institucional da função, ampliando dignidade e responsabilidade do cargo. Compatibilidade com funções correlatadas, o cargo já atua com demandas semelhantes a profissionais de nível superior, assistentes sociais, psicólogos e advogados. A exigência iguala o patamar técnico. Melhor articulação com a rede intersetorial, maior preparo técnico favorece diálogo qualificado com o Ministério Público, Judiciário, escolas, saúde e assistência social, agilizando respostas e fluxos. Estímulo à formação contínua. A exigência de ensino superior incentiva a capacitação permanente, atualização profissional e especialização em direitos da infância e adolescência. Impacto social positivo. Conselheiros mais qualificados tendem a oferecer intervenções para humanizadas, protetivas e assertivas, fortalecendo o cuidado integral. Maior segurança jurídica, conhecimento aprofundado de legislação e políticas públicas, minimiza riscos legais e garante atuação alinhada ao Estatuto da Criança e do Adolescente e normas correlatadas. Vou acabar de ler aqui. É que tem que virar um projeto aqui. Nessa daqui, né? Não. Tá aqui, ó. É a mesma.
presente projeto de lei visa promover a necessária atualização da Lei Municipal de número 1112, de 26 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Especificamente no que tange às atribuições, deveres e conduta dos conselheiros tutelares, bem como aos requisitos para exercício do cargo, as causas de perda de mandato. As alterações propostas têm como principal objetivo reforçar a ética, a eficiência e transparência e a responsabilidade do exercício da função de conselheiro tutelar, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente de Lei Federal de número 8.069/1990, especialmente em seu artigo 136 e em consonância com os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diante do exposto e considerando a relevância social e institucional das propostas, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei em benefício do fortalecimento da rede de proteção integral à criança e ao adolescente em nosso município. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal. Projeto de lei número 016/2025. Altera a lei municipal número 1112/2012, que dispõe sobre: institui o Conselho Tutelar nos termos da Lei Federal número 8.069, de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente no município de Sandovalina, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 016/2025 entra em única discussão. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, uma boa noite, no qual eu cumprimento os nobres pares que aqui fazem presente, funcionários dessa casa que trabalham para que as coisas aqui aconteçam, público que nos assiste via Facebook e presencialmente. Senhor presidente, esse projeto hoje foi um dia de muita discussão, né, entre nós pares, entre todo o conselho, e no meu primeiro mandato, há um ano atrás, lá no comecinho, nós tivemos uma discussão sobre esse projeto, alguma coisa relativa a isso, antes das outras eleições, né, e no qual eu vereava com o Carlos Cocada. E ele teve uma fala uma vez, uma aprovação de uma conta, na época era do meu pai, foi bem no comecinho, uma conta que veio rejeitada do Tribunal de Contas. E ele falou, ele teve essa fala, que acompanharia todos os pareceres que viessem a essa Casa de Lei, acompanharia todos os pareceres favoráveis ou rejeitados do Tribunal de Contas, né? E hoje nós estamos apreciando um projeto de lei que teve muitas discussões essas que a gente fica até chateado para algumas pessoas que vêm até nós, que falam algumas coisas sem o conhecimento. Porém, o principal objetivo, a principal discussão desse projeto hoje aqui, seria o cargo, para concorrer o cargo, teria que ter o curso superior.
né? Eu seria contra, sim, o projeto, senhor presidente, se, como já falei para os nobres aqui, se ele não desse o tempo hábil para aquelas que estão lá hoje se qualificassem, né, daqui 2 anos, para concorrer novamente ao cargo, né? Foi um dos principais discussões que nós tivemos aqui hoje. Então, se é uma recomendação, igual o conselho falou para nós hoje aqui, liguei para o advogado também, se é uma recomendação do Ministério Público, não tem um porquê nós não acatarmos, da promotora, no caso. Eu sei que alguns podem ficar chateados, mas o que nós estamos apreciando aqui hoje é o futuro, né, do nosso município. São aquelas qualificações, e deixo à disposição também, senhor presidente, para que toda melhoria que tiver no conselho, nós temos hoje um ambiente de trabalho muito bom, né? Penso eu que toda a estrutura que o governo dá hoje nunca teve, né? Principalmente um carro, que eu não sei que se outros governos tiveram um carro próprio, e deixo essa casa aqui à disposição para que toda a melhoria que o conselho hoje precise, para que nos cobre, para que possamos correr atrás, né, e parar com esse clima chato que ficou, né, entre conselho, entre o conselho que tem da prefeitura, entre o conselho tutelar, porque o único nosso objetivo aqui hoje é o futuro das nossas crianças, adolescentes, né, e há discussões, nós estamos abertos a discussões. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar a minha opinião, né? Respeito a opinião de várias pessoas, dos nobres, que for contrária à minha ou a favor. Nós estamos um país de democracia. Então, senhor presidente, essas são as minhas considerações. Projeto de lei número 016/2025 continua em única discussão. Bom, eu vou fazer aqui também algumas ponderações. Hoje foi um dia bem produtivo, eu vou dizer até, com relação a informações que nós... Então não pode, tem que falar agora. Eu vou conceder a palavra à vereadora Preta, a nossa amiga Edileuza Neves da Silva, que ela achou que poderia falar após a minha pessoa. Então, como eu só estava no início, com a palavra, então, a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e pessoal que nos assiste por via Facebook. Bom, aqui se fala muito nas leis, né? As leis têm que ser, sim, estabelecidas. Lógico, não sou contra as leis. Só que quem formula as leis também devia ajudar também na parte que só... Eu quero falar aqui das críticas, né? Em relação ao Conselho Tutelar. Não é porque a minha filha faz parte do Conselho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é certo e justo tem que ser para todas. Não estou aqui para falar só de algumas e querer, tipo assim, proteção, porque a minha filha faz parte. Não. Todas as conselheiras vêm sofrendo muito desde o começo. E muitas reclamações, já que tem essas reclamações, já que pegaram elas para Cristo, por que as pessoas que têm o estudo, né, que estudou, que está com a lei, sobre a lei na mão,
na verdade, elas não, tipo assim, não foram chamadas como elas deveriam ter sido chamadas. Acontece uma coisa errada, tem que ser chamada sim. O pessoal do CMDCA, eles têm autoridade para estar chamando, fazendo reuniões, mas eu acho que, eu não sei se teve mais de uma, eu não me lembro, não me recordo, mas parece que as meninas participaram, não sei se uma ou duas capacitação, teria que ter tido mais, né? Tem que ter mais, para elas terem conhecimento mais de tudo, já que elas são sempre as erradas, né, na questão. A gente fica ouvindo muito que esse é o pior conselho que teve em Sandovalina. É triste ouvir isso. É triste, porque todo mundo trabalha, todo mundo sabe do seu potencial. Não tem nenhuma criança aqui. Eu vejo muito falar que elas não têm ética nenhuma. Sim, tem sim, gente. Todas as conselheiras, elas têm. Só que elas estão sendo sempre massacradas aqui. Sempre. É denúncia em cima de denúncia sobre o Conselho Tutelar. E elas nem defesa, não deixam nem elas ter defesa. Tipo, chamam, já vão jogando as coisas no ventilador. Eu escuto muito na rua falando isso. Eu fiquei muito triste mesmo, quando eu ouvi pessoas assim, que entendem, né, da lei. Eu não sou entendida de lei, né? Queria muito, vou estudar muito para isso, eu quero sim, né, entender, para mim estar aqui falando uma coisa, para não prejudicar ninguém. Mas desde o começo a gente escuta isso, de um canto ou outro de Sandovalina, as piores conselheiras que já teve no município. As meninas trabalham sim, só que para isso elas teriam que ter também o apoio de quem? Do pessoal que é mais estudado. O pessoal tinha que chamar as meninas para conversar, não fazer o que estão fazendo. Porque desde o começo eu estou ouvindo isso, sabe? Tipo, eu não sei se já pegou como birra, o porquê disso tudo. Não estou aqui para falar jamais que eu vou ser contra a lei. Não é isso, né? A gente não está aqui para falar dessa questão. E sim, da questão de que as meninas também precisam de ajuda. Elas precisam, sim, que serem chamadas, conversarem com elas. Isso não está tendo. E outra, essa reunião, esse acontecimento da mudança, né, dessa lei para ter estudo, né, superior, as meninas também teriam que participar das reuniões. Elas não são chamadas, elas teriam sim que estar. Ouvi falando que elas já estavam sabendo disso, que ia ter essa mudança, né, da lei, mas em nenhum momento eu fiquei sabendo que elas, né, estavam a par disso tudo, até porque não chamam elas. A outra reunião que eu participei na Câmara, elas tinham que estar lá, sim, elas não foram chamadas. Só a gente que estava lá, mas as meninas tinham, sim, que ser chamadas. E eu vejo, sim, lógico, não estou aqui, coisas erradas. Quem não faz coisa errada? Tem muita gente que faz. Lógico, não pode. Isso não estou aqui falando que elas têm que fazer coisa errada. Mas elas têm que ir pelas coisas corretas, sim. Só que elas têm também, o pessoal do CMDCA tem que ter já que eles entendem bem, que tem aqui, as meninas são estudadas, poderiam também estar chamando as meninas para conversar, para estar orientando, entendeu? Porque elas não estudaram, elas não têm o curso superior como tanto desejam, mas eu acho que elas tinham que estar a par. Aqui todo mundo, em Sandovalina, olha o tamanho da nossa cidade, uma cidade tão pequena, as meninas tinham que ser, sim, participar, ser chamada para as coisas. Mas o que mais acontece aqui? O mais importante é falar mal. Porque isso parece que é mais bonito falar. Eu achei feio mesmo falarem que é o pior conselho que existe. Como que, eu não sei as denúncias de onde elas vêm. Também não estou aqui para falar, mas se for do pessoal mesmo, por que, gente, fazer denúncia? Vocês têm que conversar, não através de denúncia. Lógico, denúncia anônima, ninguém sabe quem fez as denúncias. Mas se o pessoal que é do CMDCA, que tem a lei na mão, que entende do estudo, chama as meninas. Vocês estão fazendo isso, não está certo o que vocês estão fazendo. Está errado, conversa. Mas agora ficar esse tititi, diz que não me disse. Gente, isso é feio mesmo. Eu não estou de acordo com isso daí. Essa parte, tudo bem, a lei ela existe, tem que ser cumprida, sim, não estou aqui para ser contra a lei nenhuma, só que as meninas, o mais importante é falar mal, é descer a lenha mesmo, vamos falar mal delas mesmo, vamos acabar com o conselho. Por que isso? Para que isso? Se as outras têm a lei na mão, são entendidas da lei, chama, fazem reunião, tem salas de reunião, o conselho está lá,
chama as meninas, vão lá no conselho e fala com elas. É muito feio isso que estão fazendo com as meninas, entendeu? Não é porque a minha filha está ali, não. Estou defendendo todas. Não é porque não estou defendendo uma só. E se elas erraram, né, elas tinham que ser corrigidas. E quem tem o estudo tinha que ter chamado, sim, elas para conversar. Porque é mais fácil agora, hoje, falar mal. Eu não concordo com isso. São minhas palavras, senhor presidente. Retomando aqui o que eu estava falando, só para que todos em casa entendam, nós tivemos há quase um mês atrás uma reunião com o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi o que foi comentado ali pela vereadora Edileuza. E hoje, novamente, o Conselho, essa comissão, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, fez uma reunião conosco de novo aqui na Câmara Municipal. Para que não fique um mal-entendido, igual estão dizendo aqui que é uma manobra política ou um ato de covardia, eu acho que em nenhum momento aqui, eu, ou qualquer vereador ou prefeito, impôs alguém aqui a ter algum tipo de ação ou atitude. Não é verdade? Então, ficou bem claro, assim, explicado pelo CMDCA. Até achei que o Conselho Tutelar do nosso município, que se faz presente aqui na Câmara, agradeço a presença de vocês, e do CMDCA, que também fazem presença aqui na Câmara, agradeço pela presença de vocês, que pudessem ter essa clareza, vou dizer assim, no que a Edileuza quis dizer em fazer errado. Não é fazer errado, né? Não é, errar é humano, o que a gente não pode é persistir no erro. Mas no sentido que não estou defendendo o CMDCA, mas eu, como eu estava dizendo há pouco, munido de informação, teve um encontro com a doutora Helena, com todo o conselho, com todas as conselheiras, com o jurídico da Prefeitura Municipal, lá no CRAS, em agosto. Foi feito algumas solicitações, algumas alterações, a pedido das conselheiras tutelares, foi atendido, e saiu de lá em um comum acordo. Após isso, saiu esses rumores que era perseguição, que era para tirar as meninas do jogo. Só para ficar bem claro, que quando você começa a ter exigências, você também tem que ter uma contrapartida, que é o que foi colocado lá. Sair desse salário mínimo, que sempre foi questionado por vocês, para mim, por exemplo, que não é justo, para um salário de aproximadamente 3.300 e alguma coisa, não vou saber o valor exato dos centavos, que é o que está sendo proposto pelo CMDCA junto à Prefeitura Municipal. Então eu digo isso, a partir do momento que se tem exigências, para que todos saibam, nas redes sociais, também tem a contrapartida. Não sei, até conversando aqui com a Preta, se vai ter tempo hábil das meninas se prepararem também no questão de curso superior, porque eu acredito muito no potencial de todas elas. Não é à toa que elas estão aí trabalhando. Falhas, todos têm, eu tenho, todo mundo tem. Mas a gente tem que corrigir. A gente não pode persistir no erro. Então eu entendo, e falei mais cedo aqui para algumas pessoas do CMDCA, que eu, Rogério, a partir do momento que eu sou favorável a uma alteração de um projeto de lei, eu também gostaria muito
de estar participando, de contribuir, não é atrapalhar. Para que a gente possa trocar ideias, a gente possa não ter essa questão mais de ter barreiras. Ah, eu não gosto delas, eu também não gosto delas. Por quê? É igual nós aqui, vereadores. Nós vamos passar, outros vereadores virão. Então a gente tem que deixar o nosso legado, o nosso trabalho. Não vai adiantar eu brigar com o Alberto, brigar com um, brigar com o outro. Não vai trazer nada de bom, de benefício isso para a população em geral. Isso aí já ficou provado em todos os segmentos, em todas as esferas. Então, deixar bem claro que, se caso esse projeto de lei for aprovado, ele tem muitas exigências, sim. Mas essas exigências, elas são, de uma maneira geral, positivas. Por quê? Porque vai nos dar condição, principalmente a vocês, conselho, e à população, de cobrar essas novas conselheiras. Porque não vai ter mais aquela questão, eu ganho um salário mínimo, vou fazer o que dá. Não. Aí você vai ter que fazer o que é preciso. Então, respeito a opinião de cada um, respeito a opinião da população, das conselheiras, do CMDCA, dizer que essa lei só entrará em vigor na eleição de 2027. Como eu disse há pouco atrás, não sei se vai ter tempo hábil de se preparar, mas talvez a gente poderia ter saído um pouquinho antes. Mas dizer também que isso já foi dito lá atrás. Então, um cursando não pode, tem que ser concluído o curso superior. Tem que estar com o diploma, tem que estar diplomado. Essa foi a nossa dúvida hoje na reunião, né? Então, lá atrás, as meninas do conselho sabiam que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer. Eu fico triste na questão de não ter tempo, ou pode ser até que tenha. Eu não me informei nas faculdades de EAD, porque o que vale é você ter um diploma de curso graduado. Não importa se é 2 anos, se é 3, se é 5, se é 10. E ficou bem dinâmico a questão dos cursos superiores aqui exigidos. As áreas de assistência social, educação, que engloba vários setores de professores, e não fala específico qual. Saúde, que engloba também uma grande gama de profissionais. Segurança pública e sistema de justiça. Então, tem possibilidades aqui de ter pessoas de diversos setores e graduados com um curso superior para trazer, não que vocês não tenham conhecimento, mas para trazer essa experiência que a vereadora que me antecedeu, a Preta, tanto comentou. Às vezes o conselho vai trabalhar até de uma forma mais tranquila, na questão não da cobrança, mas na questão de pareceres, na questão de documentos, que eu sei que a burocracia é imensa isso aqui, e não é fácil. Então peço, se caso for aprovado mais uma vez, CMDCA, inclui não só a mim, mas como essa Câmara de Vereadores, acredito aqui que todos vão ter o maior prazer de contribuir com isso, com a população de uma maneira geral. E que vocês participem firmemente, não vou dizer diariamente, mas fiscalizando também. Não é porque vai ter o curso superior aqui que, né, também tem que deixar de mão. Que vocês já fazem isso muito bem. Então, parabenizo as meninas do Conselho Tutelar pelo trabalho, ao CMDCA pelo trabalho que executam. Então, mudanças, mais cedo ou mais tarde, elas têm que acontecer, mas vamos pensar que é para o bem do município, não é para o mal. Espero que todos, a população, quem está lá fora, possa nos compreender que nós não estamos aqui para fazer, igual foi falado aqui, injustiça. Nós estamos aqui para tentar criar uma condição mais sólida, mais firme, mais eficaz, e com melhores resultados também, na questão da cobrança, da gente cobrar e a gente poder cobrar. Então, lembrando, o salário vai sair de salário mínimo para pouco mais de R$ 3.300. Então,
é um belo de um salário. Então, vamos cobrar sim. Projeto de lei número 016/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, de única discussão. O mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 016/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em única discussão e única votação. Palavra livre, quem quiser. Agora é você, senão eu vou atropelado. Projeto de lei complementar número 008/2025, de 19 de outubro de 2025. Dispõe sobre, altera dispositivos da lei complementar número 001, de 18 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do município de Sandovalina e dá outras providências. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 105 da Lei Complementar de número 001, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte reiteração. Fica alterada a tabela 1, constante do artigo 105. 2. Ficam revogados os incisos 1º e 2º do artigo 105. 3. Fica revogado o artigo 117. Artigo 2º. O artigo 181 da Lei Complementar de número 001, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 181. O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 2%, sobre a base de cálculo correspondente ao maior valor entre 1. O valor da transação declarada e 2. O valor da avaliação do imóvel realizada pela Comissão de Avaliação Municipal. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sandovalina, dia 17 de outubro de 2025. Marcos Mendes da Silva, prefeito municipal. Vou ler a justificativa aqui, Rogério. Quer ler a justificativa? Pega para mim aqui. Encaminham para análise da deliberação desta Casa de Leis, dessa Casa Legislativa, o presente projeto de lei complementar número 008/2025, que promove alterações pontuais na lei complementar de número 001/2002 do Código Tributário Municipal. As mudanças propostas têm como objetivo: 1. Atualizar a tabela 1 do artigo 105, revogando as disposições que tornam obsoletos do inciso 1 e 2 do artigo 105 e do artigo 117. Reformular o artigo 181, que disciplina a base de cálculo do ITBI, estabelecendo como regra a utilização do maior valor entre a transação declarada e a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação Municipal com alíquota única de 2%. É importante destacar que não há qualquer aumento de tributo, tampouco criação de novas obrigações para o contribuinte. Trata-se exclusivamente de ajustes técnicos e de atualização da legislação municipal, em conformidade com as diretrizes trazidas pela reforma tributária, com vistas a garantir maior segurança jurídica, simplificação administrativa e justiça fiscal. As alterações, ora propostas, preservam os princípios constitucionais da legalidade, insônia e capacidade contributiva,
conferindo maior transparência à cobrança do tributo e evitando disposições na arrecadação municipal. Diante da relevância da matéria e da necessidade de alinhamento do Código Tributário Municipal, as modernas diretrizes de gestão fiscal conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente proposição. Sandovalina, 17 de outubro de 2025, Marcos Mendes da Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 008/2025. Dispõe sobre: altera dispositivos da Lei Complementar número 001, de 18 de dezembro de 2002, que institui o Código Tributário do município de Sandovalina e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 008/2025 entra em primeira discussão. Com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, como é de praxe, para o público que nos assiste, saber do que nós estamos fazendo aqui, e eu gosto de dar algumas explicações e algum entendimento que eu levo do projeto. Esse projeto hoje aqui nada mais é que nós não estamos aumentando nem diminuindo o imposto, porque quando se fala em arrecadação, todos ficam preocupados, né, se vai aumentar alguma coisa ou não. Então, uma explicação do jurídico, né, falando sobre TBI, já é aplicado essa alíquota, né, de 2%. O que vai mais aumentar agora, no caso, é mais uma fiscalização, né, por parte, por exemplo, vamos explicar para quem está em casa entenda, alguma venda de alguma propriedade rural, né? A prefeitura ela tem uma comissão que vai avaliar, né, essa venda, o valor declarado, para aplicar a alíquota de 2% do maior valor transacionado entre a venda, no caso. Então, é mais uma adequação que o setor jurídico tributário, na pessoa da doutora Érica, está fazendo no município, né, que vem aumentando a arrecadação, consequentemente, aumentando a arrecadação daquelas empresas, por exemplo, que faz prestações de serviços terceirizadas em nosso município, consequentemente, aumentando as arrecadações neste setor, o dinheiro retorna para a população, ou seja, na escola, na educação, na saúde, e assim por diante. Então, é mais uma adequação que o setor jurídico tributário, na pessoa da doutora Érica, está mandando para essa Casa de Leis, né, para que nós possamos apreciar esse projeto e também votar. Então, só para deixar claro, só para deixar, para quem está em casa entenda, né, o que nós vamos aprovar aqui agora, o que nós vamos apreciar, nada mais do que uma regularização de uma coisa que já tem, colocando no papel em forma de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar número 008/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, continua em primeira discussão. Eu vou só complementar aqui o que o vereador Alberto disse, e para ficar bem claro, que não há aumento nenhum de tributo. Nós estamos aqui, ou criação de novo tributo, não é isso. Devido à reforma tributária, a atualização está se dando devido a essa alteração, as diretrizes trazidas pela reforma tributária.
E para regulamentar no município, o valor dos impostos municipais, a partir do ano que vem, emissão das notas fiscais de todos os segmentos, serão todas pelo emissor do governo federal. Então, nós temos que nos adequar, como dito aí a doutora Érica, que é a responsável pelo setor, que faz os cálculos dos impostos, uma advogada que veio para somar no nosso município e está acertando muitas lacunas que tínhamos aí, que passava despercebido. Então, nós já estamos nos adequando para o que pede a lei a partir do ano que vem. Sem alteração, sem aumento, sem criação de nova alíquota. Projeto de lei complementar número 008/2025, que altera os dispositivos da lei complementar número 001, de 18 de dezembro de 2022, que institui o Código Tributário do município de Sandovalina e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. De primeira discussão, mesmo passa para primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar número 008/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira discussão e primeira votação. Só para avisar os nobres que esse projeto de lei complementar número 008/2025, ele tem que ser votado primeira votação e segunda votação. Então eu vou fazer uma convocação para os senhores. Convoco os senhores vereadores e vereadoras presentes para participar de 3 sessões extraordinárias a serem apreciadas em segunda discussão e segunda votação. Na 11ª sessão extraordinária, será apreciado o projeto de lei complementar número 008/2025, que eu acabei de mencionar. E em primeira discussão e primeira votação, na 12ª sessão extraordinária, nós iremos apreciar os projetos de leis complementares números 009, 010 e 014/2025, do PPA, da LDO e da LOA. E em segunda discussão e segunda votação, na 13ª sessão extraordinária, os mesmos projetos de lei complementares, número 009, 010 e 014/2025, do PPA, da LDO e da LOA. Então, só que para todos entendam, nós teremos que ter mais uma sessão extraordinária para votarmos a segunda discussão e segunda votação do projeto 008/2025. Teremos a 12ª sessão para votarmos primeira discussão e primeira votação do PPA, LDO e LOA, e segunda discussão e segunda votação do PPA, LDO e LOA. E a gente conclui a sessão do dia. Então, são exclusivas, elas não terão palavra livre. Então, vou abrir a palavra livre agora, com a palavra o vereador Roger das Cabeças Brancas. Antes, Roger, eu queria aqui agradecer o Van pela presença, vereador da nossa cidade vizinha de Estrela do Norte, está aqui com a sua esposa, sua irmã Cris, muito obrigado também pela presença e ter vindo prestigiar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, tá bom? Muito obrigado, valeu aí, seja bem-vindo. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Queria fazer um comentário rápido sobre as indicações que tenho feito hoje a respeito da iluminação pública de 2 ruas, né? Que na realidade hoje não se faz nem necessário a gente estar fazendo esse tipo de indicação, porém estamos sendo muito bem atendidos, não é isso, senhor presidente?
pelo Vitor da Elétrica Power, tem atendido nossos pedidos de pronto, não só o nosso, como da nossa população, e tem resolvido o problema num tempo rápido, né? Só que essa semana, por o acontecimento, as festividades que tivemos no município, o foco foi exatamente o balneário. Então, teve que ter uma atenção maior nesse final de semana, nessa última semana, a essas questões. E por esses motivos, a sua rua, munícipe, que me solicitou o problema da iluminação, ainda permanece sem ser feita essa troca das lâmpadas. Mas para que você fique tranquilo, foi feita a indicação e acredito que nessa semana ainda será atendido e a sua iluminação será restabelecida. Queria falar também sobre um problema sério que a nossa população está evidenciando, que é a questão da Eletro, que na minha opinião vem prestando um serviço deficiente no município. Essas constantes quedas de energia, né, essa questão da energia muitas vezes vier de uma voltagem menor do que a necessária, tem queimado equipamentos dos nossos munícipes, né, muitos têm me procurado. E como tempos atrás comentei que fui até, no caso a Eletro, oficiei os mesmos, só que infelizmente, por prática da empresa, eles não nos recebem. Porém, buscando em esferas maiores, né, busquei apoio fora do município, junto ao deputado Mauro Bragato, ao vereador Claudinei Dinello, de Pirapozinho, que me atendeu muito bem, e como já teve uma experiência anterior com esse problema em Pirapó, me mostrou o caminho para solucionar, que é exatamente a gente levar isso até a ANEEL, que é o órgão fiscalizador da Eletro, para que aí sim ela possa vir nos ouvir e ter real conhecimento dos problemas que a gente está vivendo aqui em Sandovalina. Porque esse problema já se arrasta há tempos, né, e eu tenho convicção que essa Casa de Lei tem que ter uma participação para tentar solucionar esse problema, pois nossa população paga um valor alto na sua conta de luz e não está tendo o retorno esperado e merecido por todos nós. Então eu peço a você, munícipe, que venha me ajudar nesse sentido, ligando no 0800 da Eletro, fazendo sua reclamação, mas não só para o computador que te atende. Vá até o final, converse com o atendente, peça o protocolo que é fundamental, que através desse protocolo eu vou estar anexando ao meu ofício a ANEEL, para que a gente aí sim possa ter atendido, possa vir um representante da ANEEL até o município, procurar nosso executivo e vir conhecer os nossos problemas e trazer a resposta que você, munícipe, tanto precisa, porque é inaceitável a gente continuar tendo geladeira queimada, televisão queimada e simplesmente a gente ser aconselhado a procurar nossos direitos, né, sabendo que muitos de nós não têm acesso a um advogado, muitas vezes não tem esse recurso, para comprar o seu eletrodoméstico tem que sair da cidade, gastar combustível, gastar aí condução, e por essas razões a gente precisa sim reclamar no 0800, buscar o seu protocolo, e aí sim a gente vai com certeza ter os nossos direitos atendidos e reconhecidos, e você com certeza terá apoio não só meu, mas como dessa Casa de Leis aqui, para que a gente possa em si ter um serviço de acordo com o que a gente merece e que a gente paga. Eu queria também fazer um comentário sobre outra situação que ocorreu esse final de semana, que infelizmente foi a volta dessas enchentes aqui, né? É muito triste, pessoal, muitos até me cobraram para fazer a indicação, mas por questões regimentares não houve tempo hábil para que isso seja feito. Mas eu venho aqui já de antemão dizer a você, munícipe, inclusive eu fui uma vítima, minha casa ficou debaixo d'água lá, né, a gente tendo que tirar as coisas porque a água invadiu, a lama invadiu, então eu tenho esse sentimento, sei o quanto isso é triste. Vou fazer a indicação, vou buscar o setor competente, vou dialogar, vou mostrar onde está o problema, principalmente da Antônio Jacinto, porque nós moramos na rua de baixo da cidade, então vocês imaginam, toda essa enxurrada vai parar dentro da nossa casa. Isso aí não pode acontecer, nós pagamos nossos impostos e a gente tem direito sim, né, de ter esse cuidado, né, essa dignidade vinda a todos nós, e eu tenho convicção que isso não é de conhecimento do nosso executivo. Então amanhã eu prometo que farei a indicação, buscarei o setor competente, irei até a localidade, vou mostrar o problema e espero que dentro das atribuições e das condições de tempo a gente consiga dar uma resposta a você, munícipe, que foi prejudicado por essa questão da enxurrada.
Então, senhor presidente, não vou me alongar, seriam essas minhas palavras e desejar a todos uma boa noite, agradecer a presença de todos aqui nessa Casa de Leis. É muito importante, independente qual seja o debate, e quando a gente comentou aqui, o nobre vereador, que houve debates aqui, houve sim, porque nós somos 9 cabeças, pensamos diferentes, temos pontos de vista diferentes, porque acima de tudo, nós estamos aqui para representar a população. Então nós temos que sim pensar em todos os pontos de vista, mas acima de tudo o entendimento dessa Casa de Leis se baseou na determinação vinda da promotoria. E nós, tendo entendimento de que ordem é para ser cumprida, né, isso é o que mais pesou, acredito, na decisão de todos nós aqui, para que hoje a gente pudesse aprovar esse projeto, que pode-se dizer seria polêmico, né? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e proteja o lar de cada um de vocês. Continuando com a palavra livre, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente. Eu quero, nas minhas explicações pessoal de hoje, cumprimentar novamente o vereador de Estrela do Norte, Ivan, por se fazer presente nessa Casa de Leis. E, senhor presidente, não poderia deixar aqui de falar, no começo da minha fala, lamentar o ocorrido que teve em Presidente Prudente, no qual vitimou, em Regente, no qual vitimou o Marcelo da farmácia, né, uma pessoa conhecida por muitos do nosso município, por ser um polo de comércio, onde nossa cidade frequenta, e Marcelo é uma pessoa querida, né, pai, que faz parte de muitos projetos, no qual eu tinha conhecimento, apoiava o asilo, né, faz parte do Rotary, era uma figura de grande influência, e desejar os meus sentimentos para toda a família, né, a todos os amigos, que hoje é uma cidade enlutada pela sua repentina perca. Parabenizar todos os novos pelas indicações, né? E falando da sessão, os projetos que aqui nós discutimos, a gente fica chateado com algumas atitudes de algumas pessoas, né? Durante principalmente a minha fala também, mas não vou entrar no mérito. Eu acho que opinião todos nós temos, mas nós temos que respeitar, né? E parabenizar toda a administração pelas festividades que nós tivemos agora em nosso município, né? Pelo desfile, como foi falado na inauguração. E também parabenizar pela inauguração da Secretaria, principalmente a Secretaria de Obras, né? Na pessoa do Neguinho. O projeto ficou grandioso e, como foi dito lá, feito pela mão de obra própria, né, do nosso município, orçamento próprio. E é isso aí. Nós estamos aqui à disposição de todos para que as coisas no nosso município aconteçam. Com diálogo sempre, né? Usar a fala do vereador Roger. Todas as discussões, elas são bem-vindas. Todas as discussões sadias, para que o melhor para o nosso município aconteça. Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Eu gostaria de registrar aqui também e agradecer as presenças do Cabo Adriano e do soldado Schultz, meu companheiro de academia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por sempre estar mantendo a ordem, tanto aqui nessa Casa de Leis como no nosso município, Estrela do Norte, Tororó.
Serviço brilhante de vocês, sempre está aqui na nossa sessão acompanhando e nos trazendo segurança. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Continuando com a palavra livre, com a palavra a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres, pessoal que nos assiste, né? Aqui o público presente. Fazer um pedido aqui também, né, ao nosso prefeito municipal, que eu havia pedido, né, para ele uma tartaruga elevada ali na frente do postinho de saúde. Sei que está tendo muitas obras agora, e a correria está grande, mas para o prefeito dar uma atençãozinha ali para a gente, né, porque outro dia já quase aconteceu de novo um outro acidente. Sei que as obras, né, mais assim, estava corrido, com a pracinha e tudo, mas que agora ele deu uma atençãozinha ali naquela parte, devido à fisioterapia, agora está um fluxo muito grande, né, de pessoas, para estar fazendo uma tartaruga elevada ali. E também dizer aqui, a respeito do CMDCA, que são pessoas, né, capacitadas para o cargo que elas estão, e que em nenhum momento aqui eu quis dizer a respeito do CMDCA. A lei está aí, e a lei tem que ser cumprida. E tem que ser correto, sim, a questão, né, de que vocês colocaram. Não estou aqui para... A gente quer, tipo assim, ajuda também, entendeu? Na parte de vocês estarem conversando com o pessoal. A parte que eu disse em relação como que fala? A questão que eu falei de denúncia, essas coisas, a gente não sabe mesmo, né? A denúncia ela vem, e a questão também do pessoal cobrando a gente na rua, em questão dessa lei. Muita gente veio até a gente falar, nossa, agora a gente não vai nem poder mais concorrer para conselheira, devido a ter o ensino superior. Mas na questão, a gente discutiu aqui, até a Gisele estava aqui no começo, participou um pouco da discussão. Nós todos aqui entramos, né, num consenso de que a lei está aí, a gente jamais vai contra a lei. E tem que ser corrigido, sim, as coisas têm que ser... porque estão lidando com crianças, não é com qualquer pessoa. Não é com adolescente, nem com adulto. É vidas de criança. E as crianças têm que ser tratadas, sim, com muito carinho, atenção. E o atendimento em relação a elas tem que ser, sim, bem feitos, coisas sigilosas, né? Que não é fácil quando acontece um caso desse com uma criança. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Boa noite. Bom, falar um pouquinho, só uma correção quando eu quis dizer de procurar fazer curso superior para poder estar concorrendo, estar apto a concorrer para o cargo de conselheiro tutelar. Até foi corrigido aqui nas redes sociais. Não necessariamente precisa ser para esse pleito próximo de 2027. A pessoa tem um tempo hábil aí de estudar, não deu para agora, quem sabe para o próximo. E eu acredito também que isso é um incentivo para o pessoal que está parado buscar esse aperfeiçoamento, essa graduação em curso superior. Talvez até sirva de injeção de ânimo. Por quê? Porque com isso, mesmo que não venha a ser conselheiro tutelar, aumenta suas possibilidades de trabalho. O mercado de trabalho aí sempre precisando de pessoas formadas em diversos segmentos, diversos setores. Então busquem, se não for para fazer o conselho tutelar, a prova, não está apto, busca aperfeiçoar, busca o grau superior, busca estudar, para que, se não for em 2027, no próximo pleito, ou enfim, de repente, faz pensando no conselho tutelar, arruma um trabalho, um emprego, que ganha até mais, trabalha em Alegre também, então, enfim, não necessariamente que tenha que ser para agora.
Então, incentivo aí para as pessoas que não têm ainda, buscar graduação de curso superior.